Unidade 3, trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 24.2, conteúdo, predicação verbal e nominal. Habilidade, compreender e identificar os predicados verbal e nominal na construção do texto. Olá, pessoal, boa tarde. Começando mais uma aula sobre um assunto fantástico da língua portuguesa, que é o predicado. Você já sabe que o predicado é um dos termos essenciais da oração, né? Aqui nós vamos dar destaque ao predicado. Nós vamos trabalhar bastante e nunca mais você vai esquecer de o que é o predicado, saber identificá-lo, classificar esse predicado e construir textos com predicados maravilhosos. Predicado, olha só, quando você identifica, quando você localiza e retira o sujeito da oração, se você identificou quem praticou a ação, que foi o sujeito, todas as outras palavras, todo o restante do enunciado da oração, tudo que sobrar, eu vou chamar de quê? Isso mesmo, eu vou chamar de predicado. Localizei o sujeito da oração, o que sobra é o quê, gente? É o predicado. O que é o predicado? É tudo aquilo que eu digo do sujeito, ou seja, é todo enunciado, tudo aquilo que se refere ao sujeito. Vamos então identificar esse sujeito aqui e retirá-lo da oração, para que o restante da oração se constitua no predicado, ok? Desarmei a hostilidade com um bom dia. Olha que técnica especial. Você chega no local, tá todo mundo de cara amarrada, você chega, bom dia, gente! Pronto, você já desarmou. Você desejou um bom dia para as pessoas, emanou energia positiva, alegria. E aí você desarmou o quê? A hostilidade, aquele mau humor, aquela coisa ruim. Show, pra lá. Desarmei a hostilidade com um bom dia. Eu quero que você observe como está escrita a palavra bom dia, com esse hífen. Ai, professora, sempre eu vou escrever a palavra bom dia com hífen quando você saudar alguém, quando você cumprimentar. Pela manhã você acorda e cumprimenta as pessoas ao seu redor, vai para algum lugar até meio-dia e você chega lá e diz bom dia. Se você precisar escrever, esse bom dia é com hífen, certo? Existe uma outra situação em que você usa bom dia sem hífen, mas é quando você diz, olha, hoje está um bom dia. Olha esse sol, gente, está um bom dia. Então esse bom dia, que está um bom dia, ele não é com hífen. Mas eu quero lembrar você que quando você retira o sujeito da oração, desarmei a hostilidade com um bom dia, você já sabe identificar o sujeito. Basta perguntar ao verbo e a pergunta é o que ou quem? Pergunta o que ou quem antes do verbo. Olha aí, quem desarmou a hostilidade com um bom dia? Quem, gente? Todo mundo respondeu aí, fui eu. Eu desarmei, porque quando você conjuga o verbo, você localiza esse sujeito aqui, ó, bem aqui na terminação do verbo, bem aqui, eu desarmei. Ele está desinicial, ele está elíptico. Você já sabe, antigamente ele era chamado de oculto, e você já sabe então identificar o sujeito desinicial, que é um sujeito simples, o sujeito que praticou a ação. Qual foi a ação? Desarmar a hostilidade de alguém. Pois bem, retirei o sujeito, identifiquei, sou eu, vou retirá-lo da oração. O que sobra? O predicado. Então, professora, qual é o predicado dessa oração? Isso mesmo, desarmei a hostilidade com um bom dia. Então, toda esta frase constitui o quê? O predicado da oração. Olha que coisa fácil, gente, muito simples. Agora, seguindo, vamos entender o que é o núcleo do predicado. Aquela palavra essencial, muito bem. Então, o núcleo do predicado, núcleo, primeiro vamos entender o que é núcleo. Núcleo é aquilo que é essencial, gente, que é fundamental. Aquilo que se eu retirar,
É a essência de algo, no caso do predicado. Se eu retirar o núcleo, fica sem sentido. Então, olhe para cá, o predicado possui um núcleo. Todo predicado possui um núcleo. Todo predicado, que é o predicado, aquele que se diz do sujeito, todo predicado possui um núcleo. Esse núcleo pode ser um verbo, esse núcleo pode ser um nome, e esse núcleo pode ser um verbo e um nome juntos. Como assim, professora? Bom, voltemos. O predicado possui um núcleo, certo? Todo predicado possui um núcleo. Como pode ser o núcleo do predicado? Depende do predicado. Então, ele pode ser um verbo. E nesse caso, esse predicado vai ser o quê? Um predicado verbal. Por quê, professora? Porque ele tem como núcleo um verbo. Aquela palavra mais importante, essencial, aquela que traz a informação fundamental, vai ser um verbo. E nesse caso, eu tenho um predicado, isso mesmo, verbal. O predicado pode ser um nome. Por quê, professora? Porque este predicado, a palavra mais importante dele, que é o núcleo é a palavra mais importante, vai ser constituída de um nome, que você já conhece, é o predicativo do sujeito, certo? É o predicativo. Então, esse nome que constitui o núcleo, a palavra mais importante de um determinado predicado, se ele é um nome, o nome desse predicado, esse é o tipo de predicado que eu tenho chamado predicado nominal, você já o conhece. Por que predicado nominal? Porque a informação que ele traz está contida no nome, a informação mais importante não é o verbo vai ser de ligação, a informação mais importante é o predicativo. Este predicado que possui um núcleo pode ser constituído de, esse núcleo pode ser constituído de um verbo e um nome junto, simultaneamente. E o predicado vai receber a classificação, o nome de predicado verbo nominal. Por quê, professora? Porque ele contém como núcleo um verbo, daí predicado verbo. E também um nome, predicado verbo nominal. Vamos trabalhar primeiro o predicado verbal. Todo mundo gostando, todo mundo trabalhando. Gente, é tão legal, não é? Trabalhar naquilo que a gente gosta. Então, todo mundo gostando de estudar. Porque, olha, gostar daquilo que a gente faz é tudo de bom. Faz você ficar muito eficiente. Então, o predicado verbal. E nunca mais você vai esquecer isso. Até porque você vai precisar escrever e falar, constituindo os seus textos, os seus enunciados com predicados verbais, predicados nominais e predicados verbos nominais. Então, o que é o predicado verbal? É aquele predicado em que o seu núcleo é constituído, é formado, é elaborado por um verbo, com um verbo. O predicado verbal tem como núcleo um verbo. E o núcleo é o quê? A palavra mais significativa. A informação mais importante está contida no núcleo, que é o verbo. Muito bem. Ou seja, o verbo é a parte principal do predicado. Esse verbo, ele pode ser classificado em... E você já conhece os tipos de verbo. Verbo transitivo direto. Aquele que exige, não pede, ele exige um complemento. Fechei a porta. Fechei a porta. E aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Quem fecha, fecha o quê? Fecha alguma coisa. Esse é um predicado verbal. O verbo fechar aqui, né? O núcleo, a palavra mais importante é esse aqui, ó. Núcleo do predicado verbal. E isso aqui eu vou chamar de CV, né? Complemento do verbo objeto direto. Ele exige, ele não pede. Quem fecha, fecha algo. Falta algo para completar a informação. Também ele pode ser classificado com um verbo transitivo indireto, também com um transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. Se o verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento direto, só reforçando a informação porque você já sabe. O verbo transitivo indireto vai exigir o quê? Complemento indireto. Você já aprendeu isso com a professora Shirley? Verbo transitivo direto e indireto vai exigir dois complementos, um direto e outro indireto. E o verbo intransitivo não pede, não exige complemento, embora você possa acrescentar um advérbio, um adjunto adverbial para
ampliar a informação, mas não há necessidade. Se eu digo assim, João morreu, você entendeu a informação principal? João morreu, ele estava vivo, mas não está mais. Ah, e se eu digo João morreu ontem? Então, ontem não é o complemento desse verbo, porque ele tem sentido completo. Apenas eu acrescentei, eu ampliei a informação, mas o sentido você já entendeu. E o fato de ser ontem indica, então, uma circunstância de tempo. Ok? Seguindo, vamos lá. O verbo transitivo direto, você já sabe o que ele é. É um verbo que exige um complemento. Por quê, professora? Porque ele precisa completar a sua significação. Para você reconhecer um verbo transitivo direto, nós fazemos a pergunta ao verbo e a resposta que nós vamos obter vai ser exatamente o complemento. Quando o verbo é transitivo direto, não necessariamente ele vai usar uma preposição, certo? Sem o uso da preposição. Mariana comprou várias figurinhas. Preste atenção aqui. Eu pergunto o que ou quem ao verbo quem comprou várias figurinhas? A resposta é o sujeito da oração, certo? Mas aqui, aí o restante que sobrar, tudo mais, pode me dar tinta vermelha? Tudo que sobrar vai ser predicado verbal, certo? Aqui é um predicado verbal porque comprar é uma ação. E este verbo é um verbo transitivo. É, professora, porque se eu disser assim, ó, se eu disser apenas assim, Mariana comprou, o professor Ayama vai me perguntar, professora, Mariana comprou o quê? Então, a resposta para esta pergunta, o quê? Vai ser o complemento, né? Vai ser o complemento. Então, comprou o quê? Várias figurinhas. Isso aqui vai ser CV, complemento verbal, objeto direto. Note que eu não tenho uma preposição aqui. Agora nós vamos para o verbo transitivo indireto. Você já entendeu, você já sabe o que é o indireto. Se o direto pede um complemento sem preposição, o transitivo indireto, transitivo, ele transita. Ele também exige um complemento, certo? Exige complemento. Mas aí ele vai pedir uma preposição. E para você reconhecer se esse verbo é transitivo indireto, você vai fazer a pergunta ao verbo da mesma forma que você pergunta para o verbo transitivo e a resposta vai ser o complemento, mas você vai notar que você vai ter uma preposição. Pode ser de que, pode ser de quem, pode ser a quem, certo? A que e a quem. Quando você pergunta isso para o verbo, você vai ter, a resposta vai ser o objeto complemento e você descobre que esse verbo é transitivo indireto. Mariana gosta de estudar. E eu pergunto, Mariana gosta de quê? Mariana gosta de estudar. Veja, o verbo, se eu disser, diretor, Mariana gosta. Aí ele vai, tá faltando alguma coisa para completar o sentido desta frase, deste enunciado. Ele me pergunta, professora, Mariana gosta de quê? A resposta, olha, de quê? De estudar. Isso aqui vai ser o complemento verbal, objeto. Mas como tem uma preposição, vai ser objeto indireto. E este verbo, porque quem gosta, gosta de algo, eu tenho a preposição, então este verbo é um transitivo indireto. Muito bem. Seguindo, nós temos o transitivo direto e indireto. Gente, esse é muito simples. É a soma do direto com o indireto. Então, o transitivo direto e indireto, ele pede o quê? Dois complementos. Ele pede complemento com e sem preposição. Ele pede um com a preposição e outro sem a preposição. Quando eu digo assim, gente, eu prefiro. Gente, eu prefiro. Aí você diz assim, professora, a senhora prefere o quê? Eu prefiro comprar, tudo isso aqui vai ser o predicado, e esse predicado é verbal, porque comprar é uma ação. Este verbo é um verbo transitivo. Por que é transitivo? Porque ele transita, ele pede complemento, aliás, ele exige. Se eu digo apenas assim, prefiro comprar, você vai dizer o quê? Prefere comprar o quê, professora? Prefiro comprar peixe, um complemento. A quê? A carne. Você não prefere mais isso do que aquilo. Com este verbo preferir,
Preste atenção, com o verbo preferir, você sempre prefere isso àquilo. Nunca mais isso do que aquilo, 1000 vezes isso do que aquilo, jamais. Sempre. Quer falar de acordo com a norma culta? Prefiro isso, aquilo. Prefiro comprar peixe. Aqui eu tenho complemento verbal, objeto direto. A que eu prefiro? Eu prefiro isso, aquilo. Eu não prefiro mais isso do que aquilo. Eu prefiro isso e não aquilo, né? Mas eu não preciso dizer o e não. E aqui eu tenho outro complemento, que é um objeto indireto. Professor, onde é que está a preposição? Aqui. Este A craseado somou artigo com a preposição. Muito bem. Predicado nominal. Predicado nominal é aquele em que o seu núcleo é constituído por um nome. Já sabemos disso. Ou seja, o nome é a parte principal, é a informação mais importante do predicado. E você já sabe o que é. Esse nome é o predicativo do sujeito. O verbo utilizado nesse tipo de predicado nominal é o verbo de ligação, que você já o conhece. Exemplo: as meninas estavam muito alegres. O verbo está aqui é verbo de ligação. Por quê? Indica que ele tem um predicativo. Ele ligou o sujeito meninas ao predicativo, muito alegres. Seu comportamento estava meio estranho. Olha o verbo de ligação de novo, unindo seu comportamento, que é o sujeito, ao predicativo do sujeito, meio estranho. Aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Agora nós vamos trabalhar e vamos entender tudo mesmo sobre o predicado verbo nominal. Você tem que gravar 2 palavrinhas, tem que entender 2 aspectos que caracterizam o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é exatamente a reunião, né? A soma do predicado verbal com o predicado nominal. Se você entendeu bem o predicado verbal e entendeu muito bem o predicado nominal, você vai saber identificar e reconhecer um predicado verbo nominal. Você vai construir textos orais e escritos com este predicado. Então vamos lá entender. O predicado verbo nominal, o que é? Pergunta é, que é? É aquele que tem 2 núcleos, você já sabe, um verbo e um nome. Exatamente, um verbo e um nome. O nome vai ser o quê? O predicativo. Ele pode ser predicativo do sujeito, se atribuir uma qualidade ao sujeito, ou ele pode ser predicativo do objeto, se estiver atribuindo, dando ao objeto uma característica qualquer, boa ou ruim. Muito bem. Vamos então observar o nosso exemplo aqui. Isso aqui é teoria, isso aqui é prática. Os jogadores andam pelo gramado cansados. Eu quero que você analise junto comigo, não desprega os olhos daqui. Os jogadores é o que mesmo, hein, gente? É o sujeito da oração, certo? Eles é que estão praticando uma ação aqui. Porque o sujeito pratica, ou sofre, ou recebe uma ação. Qual é a ação que os jogadores, que é o sujeito desta oração, estão praticando? Qual é essa ação que eles estão praticando? A ação de andar. Muito bem. Os jogadores andam. Aqui eu entendo que eles estão literalmente fazendo a ação de andar. Por onde é que eles andam? Pelo gramado. Eu sei que eles estão andando porque a palavra seguinte me diz que é pelo gramado. E pelo gramado eu ando, certo? Poderia voar, poderia correr, mas eu estou andando. Então, aqui eu tenho uma ação, a ação de andar. Portanto, eu tenho um predicado verbal. O núcleo aqui, núcleo, verbo, certo? O verbo, pelo gramado. Agora, como é que esses jogadores estão? Eles estão cansados. Eles andam e eles estão como? Como é que eles se apresentam? Como é que eles estão? Qual é o estado deles? Cansados. Pois bem, os jogadores cansados. Você nota que esta palavra cansados está atribuindo aos jogadores uma característica. É um predicativo. O predicativo atribui uma característica, seja ela boa ou ruim. Então eles estão cansados. Jogadores cansados, jogadores que andam e jogadores que estão cansados. Aqui eu tenho verbo e nome. Portanto, eu tenho um predicado verbo nominal. Gente, isso ficou claro para vocês? Ficou? Vamos ver as seguintes características
do predicado verbo nominal. Estas que nós explicamos e mais outras. Então, vamos lá. Ok. Então, o predicado verbo nominal, você já sabe que ele tem um núcleo e um verbo. Vamos ver as características daí para você não errar mais. Olha os nossos alunos aí. Ele possui 2 núcleos, isso nós já sabemos. Quais são esses núcleos? Um verbo e um nome. O verbo e o nome você já sabe, é um predicativo que pode ser do sujeito ou do objeto. Ele possui, tá aqui, já tá dizendo, um predicativo do sujeito ou do objeto. Muito bem. Este predicado verbo nominal, ele indica uma ação, demonstrei para você, ação de correr, ou de andar, ou enfim, ou de fazer qualquer outra coisa. Essa ação, né, ela se configura numa atividade, um comportamento do sujeito. E também, olha, veja, é uma ação ou atividade do sujeito, ou comportamento, e uma qualidade, uma circunstância em que o sujeito demonstra, aparenta estar, certo? Não é uma coisa ou outra, não. É uma coisa e mais outra. Por quê? Porque ele tem 2 núcleos. Se ele tem 2 núcleos, ele vai apresentar uma ação ou atividade do sujeito. O sujeito está fazendo algo, os jogadores andam, ação, atividade. E uma qualidade ou característica. Eles estão cansados, eles estão alegres, eles estão felizes. Exemplo, vamos ao nosso exemplo. Os alunos saíram da aula alegres. É assim que eu quero, queridos, que todos vocês saiam muito alegres. Os alunos é o quê, amores? Olha para mim. Os alunos saíram da sala de aula. Eu quero todo mundo aí, todo mundo dizendo para mim que termo da oração é esse. O que ele é? Ele é o quê? O sujeito. Isso, daqui eu ouvi, gente, mentalmente. Né, da minha vontade, do meu querer, eu ouvi todos os nossos queridos e queridas respondendo: professora, esse aqui é o sujeito da oração. Por que é o sujeito? Porque pratica a ação. Que ação? A ação de sair. De onde que eles saem? Da aula. Como é que eles estão? Alegres. E aqui eu tenho o predicado verbo nominal. Daqui para cá, né, quando eu pergunto ao verbo, quando eu identifico o sujeito, tudo que sobra é o quê? Predicado. Que tipo de predicado é esse? É um predicado verbo nominal. Por quê? Por quê? Por quê? Pergunta, esse porquê é separado. E com acento, porque só tem ele. Por quê? Final da frase. Muito bem. Se eu digo assim, quem saíram da aula alegres? Sujeito. Quando eu pergunto o que ou quem antes do verbo, a resposta é o sujeito. Mas quando eu pergunto, né, ao verbo, depois do verbo o que ou quem, ou de quem, em quem, a que ou a quem, depois do verbo, eu tenho o objeto, certo? Nesse caso, né, quem saíram da aula alegre? Os alunos. Aqui eu tenho um sujeito. Tudo que sobrou, depois que eu identifiquei o sujeito, vai ser o predicado. Por que é um predicado verbo nominal? Eu quero que você olhe para mim. Por que é um predicado verbo nominal? Porque eu tenho como núcleo o verbo sair, que indica uma ação, uma atividade de sair. E eu tenho um nome alegre, um predicativo, uma característica, uma qualidade. Quem é que está alegre? Quem? Os sujeitos alunos, certo? Eles estão alegres. Então, olhe, alegre se refere a alunos, ou seja, é uma característica, uma condição, né? Uma qualidade do sujeito. E isso aqui vai se chamar predicativo do sujeito. Muito bem. Então, se eu tenho um verbo significativo, um verbo de ação, que demonstra uma ação, uma atitude, e eu tenho um nome significativo, dando um estado, uma qualidade ao sujeito, eu tenho o predicado verbo nominal. Muito bem, eu acredito que vocês já entenderam. E aí os alunos saíram da aula. Essa frase, ela pode ser desmembrada, é como se eu tivesse 2 frases. E aí seria assim, os alunos saíram da aula, eles estavam alegres. O predicado verbo nominal, ele dá para fazer isso, dá para desmembrar o texto em 2 frases. Mas isso aqui, gente, seria uma coisa analítica e isso aqui seria uma coisa sintética. Quando você escreve ou você fala, você prefira esta forma aqui. Por quê? Você uniu 2 orações num só período e você
imprimiu, você deu a esse texto uma característica que é exigida no seu texto, seja ele oral ou escrito, na sua redação oral ou escrita, que é a chamada concisão. Aqui você foi conciso. Por que, professor, eu fui conciso aqui? Porque eu não repeti. Olha, você veja o que está sendo... observe que essas duas palavras aqui estão omitidas. Eu não precisei dizer, eu não precisei falar mais ainda para dizer uma coisa que eu poderia ter dito com menos palavras. Entender o que é a concisão é algo que eu possa dizer em palavras simples, algo que eu possa dizer com menos palavras, mas que mantenha o sentido. Essas duas frases, elas têm esse mesmo sentido aqui. Isso aqui é concisão. É por isso que você precisa entender e praticar o predicado verbo nominal, porque isso te dá a habilidade de, num texto oral ou num texto escrito, resumir, sintetizar, ser conciso. Perceberam, queridos, como você precisa dominar isso aqui? Seguindo, vamos conhecer um pouco mais a estrutura dele, do predicado verbo nominal. Como é que esse predicado verbo nominal é formado, é constituído? Como é que eu formulo, como é que eu constituo, como é que eu crio, como é que eu elaboro o predicado verbo nominal, que eu já sei que possui duas palavras importantes, um verbo e um nome. O nome chama-se predicativo, que pode ser do sujeito ou do predicado. Ai, que coisa linda! Predicado verbo nominal pode ser formado de verbo intransitivo. Professor, eu já sei o que é o verbo intransitivo. Eu sei. Isso, explica daí. Isso mesmo. Perfeito, parabéns. Aquele que não precisa de complemento. Você pode acrescentar uma informação se você desejar, mas não há necessidade, porque quem te ouve ou quem te lê, o teu destinatário, o teu interlocutor já entendeu a mensagem. Então, o verbo intransitivo, ele tem essa característica, ele não precisa de complemento. Ele pode ser constituído, o predicado verbo nominal, com este verbo e mais um predicativo do sujeito, que você está careca de saber o que é. Joana saiu contente. Sujeito da oração, Joana. O que foi que a Joana fez? Ação, saiu. Saiu é verbo intransitivo. Por quê? Por quê? Esse porquê é separado e tem uma interrogação e ele tem acento separado no final da frase. Por quê? Porque sair é uma ação, você entendeu? Quando eu digo assim, Joana saiu, você pode perguntar, saiu quando? Saiu de onde, professora? Esse quando e esse de onde são informações acessórias, não são informações exigidas pelo verbo. Se eu disser Joana saiu, olha por que o verbo é intransitivo, para você nunca mais esquecer que o verbo intransitivo tem sentido completo, o verbo sair tem sentido completo. Se eu digo assim, Joana saiu, você entendeu que a Joana estava aqui e saiu, foi embora, certo? Percebeu como tem sentido completo? Agora, quando eu trago uma outra informação, isso aqui não é complemento do verbo? Isso aqui é o quê? Como foi que a Joana saiu? Qual era o estado, a condição, a característica da Joana? Contente, alegre. Joana saiu contente. Isso aqui é uma característica, é uma qualidade. Portanto, contente é predicativo do sujeito. Joana contente, Joana feliz, Joana alegre. Queridos, isso aqui está entendido, está bem claro como a luz do sol. Para você está ótimo, mas se não estiver, guarda aí para perguntar depois, tá bom? Vamos dar continuidade nessa elaboração, nessa constituição do predicado. Primeira situação, nós dissemos que ele pode ser constituído com um verbo intransitivo, um verbo que tem sentido completo e um predicativo do sujeito. Segunda situação de constituição desse predicado verbo nominal, que tem um verbo e um nome como palavras mais significativas, mais importantes. Este predicado, ele é constituído com um verbo transitivo. Professora, o que é um verbo transitivo? É aquele verbo que necessita de um complemento do verbo, que eu vou chamá-lo de objeto. Então,
O predicado verbo nominal, ele pode ser constituído com aquele primeiro tipo de verbo, o verbo intransitivo, que não precisa de complemento, mas numa outra situação, no outro contexto, ele pode ser construído com o verbo transitivo, mais o objeto e mais um predicativo do objeto. Ele pode ter essa constituição, essa estrutura. Exemplo, a despedida deixou a mãe aflita. Vou perguntar para o verbo. O que foi que deixou a mãe aflita? A resposta para essa pergunta me dá o sujeito, a despedida. Foi ela que deixou a mãe aflita, foi ela que, praticou essa ação, a despedida. Deixou a mãe aflita. Você diz, professor, mas despedida não é gente para praticar ação? Sujeito é o termo que concorda com o verbo. O termo que está concordando com o verbo aqui é esse, a despedida. Então, isso aqui é o sujeito, certo? O sujeito pode ser animado ou inanimado, pode ser uma coisa, uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Muito bem. Deixou a mãe aflita, tudo isso aqui é predicado. Que tipo de predicado é esse? É um predicado verbo nominal. Por quê? Esse porquê é separado, porquê da pergunta, separado e com acento. Por que, professora, separado e com acento? Porque eu disse só isso. Por quê? Final da frase. Nunca mais eu quero que você erre isso. Então, deixou a mãe aflita. Aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Por quê? Porque ele tem um verbo transitivo. Um verbo que necessita de um complemento. Se eu disser apenas assim, a despedida deixou. Deixar é, neste caso aqui, deixar. A despedida deixou. Você vai sentir necessidade de me perguntar, professora, a despedida deixou o quê ou quem? A despedida deixou a mãe. Este a é artigo, não é preposição, então é direto. Como foi que a mãe, que é o objeto, o complemento do verbo deixar, ficou? Ela ficou aflita. Então eu vou colocar as setas para você ver. Aqui é o sujeito, tudo isso aqui é um predicado e esse aqui é o verbo transitivo. Por quê? Porque ele necessita desse CV, desse complemento verbal chamado objeto direto. E eu tenho aqui aflita como predicativo do objeto. Quem está aflita não é a despedida. Quem está aflita é a mãe, é uma característica do objeto. O termo que caracteriza um objeto chama-se predicativo do objeto. Vamos para a nossa última constituição, última estrutura do verbo. Eu tenho um verbo transitivo, que é o verbo que exige o complemento, mas o objeto, se é transitivo, ele transita, mais o objeto, o complemento desse verbo, e mais o predicativo do sujeito. Analisando a oração, os pais observaram emocionados aquela cena. Essa aqui eu preciso desdobrar para você. Olhe para mim. Quem observa emocionados aquela cena? Quem? Os pais. Esse é o sujeito da oração. Tudo que sobrou foi um predicado, certo? Quando eu retiro o sujeito, o que sobra é predicado. Que tipo de predicado é esse? Verbo nominal. Por quê, professora? Porque eu tenho duas palavras mais significativas. O verbo observar é um verbo transitivo. Eles observam, olhe para mim, quem observa? Gente, quem observa, observa alguém, observa alguma coisa, direto, sem preposição, observa o quê? Aquela cena. Isso aqui é um complemento do verbo observar. Que complemento é esse? Objeto direto. Tá aqui, ó, o objeto direto. Cadê o predicativo do sujeito? Aqui, ó, emocionados. Emocionado é um predicativo do sujeito. Por que do sujeito? Quem é que está emocionado aqui, gente? É aquela cena? Não. Análise, Compreensão do texto. Quem está emocionado são os pais. Então, os pais é o sujeito. A palavra que caracteriza o sujeito, eu vou chamar de predicativo do sujeito.